Olá, a paz do Senhor, queridos. Eu quero aqui falar 3 medidas para a aproximação da Bíblia Sagrada. É isso mesmo, 3 medidas para a aproximação da Bíblia Sagrada. É para você que tem dificuldade de aprender a palavra, de pregar a palavra, de raciocinar o conteúdo da palavra de Deus. Primeira medida é amar a palavra de Deus, amar a Bíblia Sagrada. Se você ama a palavra de Deus, então você vai ter êxito. Mas isto daqui só vem por intermédio daquelas pessoas que já tiveram um encontro com Cristo e passaram por uma regeneração e têm uma comunhão com o Espírito Santo. Somente essas pessoas que têm uma comunhão com o Espírito Santo e passaram por uma regeneração, um plano de salvação, pode dizer de forma cabal que ama a palavra de Deus. Em outro ponto, é só palavras. Por exemplo, no livro de Salmos 119, versículo de 97, ele disse: ó quanto amo tua lei, tua lei é a minha meditação em todo dia. Olha que Davi, ele inspirava a palavra de Deus. Ó quanto amo tua lei, e a tua lei é a minha meditação todo dia. Olha o que diz lá no Salmo de número 1 e 2. Ele disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Prazer, amor, amar a Bíblia Sagrada, se regozijar. Ou seja, isso vem por intermédio de uma transformação, de uma lavagem interiorizante por intermédio do Espírito Santo, uma comunhão com Deus, uma vida mudada. E isto sim identifica amar a palavra de Deus. E vai ser muito fácil em você ler, em você aprender e aplicar para outras pessoas. Isso identifica dizer medidas que você pode usar para se aproximar da Bíblia Sagrada. Segunda medida, receber a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a iluminação do Espírito Santo de Deus só virá sobre a minha vida ou sobre a sua vida se eu estiver disposto a submeter a voz do Espírito Santo e praticar aquilo que ele está me ensinando. Ou seja, se eu escuto a voz do Espírito e se eu obedeço, eu coloco em prática, então a iluminação do Espírito Santo virá sobre mim, referente à palavra de Deus, e vai ser muito fácil eu entender a Bíblia Sagrada. Está entendendo? Olha o que a Bíblia diz em João capítulo de número 16, versículo de número 13. Ele disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e visto, e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, esse mesmo Espírito da verdade, é ele que nos ensina e nós aprendemos e temos que praticar. Olha um ponto-chave: se eu leio a palavra e se eu não pratico, erro dia após dia, então difícil e de maneira nenhuma a iluminação da palavra de Deus, o discernimento, o entendimento vai vir sobre a minha vida. Olha que João diz, 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade. Deus requer uma verdade da minha vida. Se eu ando na verdade, então a palavra de Deus, que é a verdade, eu vou conhecer e eu vou caminhar nela, eu vou entender. Então, é recebendo a grande iluminação do Espírito Santo que eu vou ter um patamar de proximidade com a Bíblia Sagrada. Vamos lá, o terceiro ponto:
ter reverência e humildade. Se eu tenho reverência e se eu tenho humildade, então eu vou passar a ter aproximação com a Bíblia Sagrada. Eu vou passar a ter harmonia. Eu vou passar a entender a Bíblia em suma revelação. Um exemplo, uma atitude de uma pessoa que tem apatia, inacessibilidade ou arrogância em relação à Bíblia, não vai colaborar para que eu possa entender, para que eu possa entendê-la, ter o discernimento. Se eu tenho uma falta de sensibilidade, se eu sou uma pessoa arrogante, eu não vou entender a Bíblia, eu não vou compreender o que Jesus quer falar comigo. Eu posso ler, vai ser apenas letras aqui, mas sem reverência e sem humildade, querido, de maneira nenhuma, isso vai colaborar para que eu possa entender a palavra do Senhor. Quer ver um exemplo? Olha, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 3, se você quiser abrir na sua casa, conferir, versículo de número 15, e que desde a tua meninice, Paulo falando a Timóteo, sabe que desde a tua meninice, de muito tempo, o começo da tua fé, Timóteo, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Deixa eu completar aqui, capítulo 1, versículo de número 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Ou seja, Timóteo, ele estava recebendo a condução, a orientação do apóstolo Paulo, sobre a humildade e a reverência para ter um conhecimento de Deus. Olha no capítulo de número 2, o que Paulo falou. Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também possa ensinar a outro. A palavra de Deus e o conhecimento da palavra de Deus só vai vir por intermédio de uma grande reverência e humildade à Bíblia Sagrada, se eu tiver. Se eu não tiver e for arrogante, insensível, jamais eu terei o conhecimento da Bíblia Sagrada. E é esse conhecimento que eu quero passar para você. E muitas obras bíblicas que nós estamos taxados aqui, e conhecimento da palavra do Senhor, para que você venha ter sabedoria e conhecer a ciência de Deus. Eu digo para você, eis aqui uma profecia forte, que eu e você devemos conhecer, mas devemos conhecer mediante o amar a palavra do Senhor, ter a iluminação do Espírito Santo e ter reverência e humildade. E mais outros assuntos nós aprenderemos para a glória de Deus, tá bom? Olha, se inscreva nesse canal, dá aquele joinha para você, para que o YouTube venha entender que você gostou desse vídeo, para que esse conteúdo venha circular e o canal venha ser aberto para a glória de Deus. Gostou desse pequeno estudo? Então dá o seu joinha, curte o canal e retornaremos para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe, querido. Até a próxima.